Olá pessoal, quero começar o vídeo parabenizando Fefe e Jamile que aniversariaram esses dias, desejar tudo de bom, muito sucesso nesse ano e assim também a todos vocês nesse período de quarentena que estão de parabéns. As atividades estão sendo realizadas pela maioria exponencial da turma, isso é muito interessante e hoje a atividade principal é a aula. É assistir a aula, é acompanhar no material, acompanhar com os slides e produzir na sequência uma pequena atividade que eu vou estar encaminhando. Não vai ser uma atividade tão extensa, pois parte já dessas atividades voltadas para essa aula de hoje, vocês já fizeram na primeira tarefa do Google Class, né? Aquela tarefa que tem aquelas fontes históricas para poder analisar o período do American Way of Life nos Estados Unidos, ok? Então já tem um bom adiantamento e agora a gente vai aprofundar as reflexões econômicas. Próxima semana vamos para a esfera política, entender como que a crise 29 acabou abalando as democracias no mundo todo e acabaram também por permitir que regimes autoritários se estabelecessem na Europa, que esses sistemas autoritários favoreceram a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que a Primeira Guerra Mundial tem como consequência a crise do capitalismo e a crise do capitalismo favorece a ascensão de regimes totalitários. Em 1º de setembro de 1939, um desses líderes totalitários, o Adolf Hitler, invade a Polônia e esse é o apogeu para as tensões mundiais da época e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, são reflexões que estão imbricadas, estão ligadas e é preciso muita atenção para o entendimento de tudo isso. Então, sem delongas, vamos para a aula de hoje, Crise de 1929. Bom, quem acompanha o noticiário sabe muito bem que os comentaristas econômicos estão comparando, de certa forma, a crise de 1929 com o cenário atual da economia mundial com o novo coronavírus. Há muitas diferenças no que diz respeito ao contexto econômico mundial do nosso período atual com um pós-guerra, que é a principal diferença mais marcante do período imediatamente após a Primeira Guerra Mundial e o atual momento em que guerras acontecem no mundo, mas são guerras localizadas, guerras civis, os conflitos eles não têm uma abrangência mundial e a crise hoje é realizada por conta de um toque de recolher que foi adotado na maioria dos países do mundo, impossibilitando a produção e o consumo como vinha se estabelecendo normalmente. E isso dá uma impressão de que haverá uma superprodução e automaticamente um consumo que não vai atender o interesse do mercado capitalista. Mas dá para entender um pouco a semelhança entre a crise de 29 e a atual crise do coronavírus, no sentido que o desemprego e também a falta de consumo nos mercados, tanto de produtos de consumo duradouro, como também até de alimentos, irá fazer com que o mercado acabe sofrendo percas de lucro. Os patrões eles não têm o mesmo rendimento que vinham tendo e vão acabar demitindo. O desemprego vai acabar gerando uma bola de neve que ocorrerá em seguida na condição econômica de recessão ou depressão econômica. Qual é a primeira diferença que a gente precisa entender? Recessão e depressão. Recessão econômica acontece quando a atividade econômica de um país é reduzida no ano seguinte. Então, hoje em dia, o PIB é o principal elemento que mede a atividade econômica de um país. Então, se um PIB é negativo no ano seguinte, há um crescimento, numa escala, seja ela qual for, nós temos no ano seguinte uma escala de recessão. A recessão ela é de um período curto, ela não tem efeitos tão duradouros. Agora, quando anos e mais anos um país ele passa por recessão econômica, nós temos um período de depressão econômica. Então, os Estados Unidos eles passaram a partir de 1930
por um longo período de recessão econômica, que acabou acarretando no que nós, historiadores, chamamos de Grande Depressão. Então, a crise de 29 também é conhecida como a Grande Depressão, pois os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, vinham vivendo, né, um cenário otimista de mercado e acabam sofrendo um grande baque com a situação após 1929, e os anos seguintes foram terríveis. Então, hoje nós vamos discorrer a respeito das características dessa crise, o que essa crise realmente representou para os Estados Unidos, e também fazer releituras a respeito do capitalismo para entender, né, quais são as situações que acabam provocando uma crise como a de 1929, uma crise de superprodução. Então, a principal base de análise é entender os Estados Unidos após 1910. 1910, os Estados Unidos vinham, né, vivendo um cenário muito otimista, e isso acaba fazendo com que a produção econômica tenha um grande salto, né, um salto vertiginoso, nós podemos dizer assim. Que em 1914, os Estados Unidos, em escala mundial, eram os maiores produtores da indústria. Isso porque a Alemanha, que era a segunda colocada nessa sequência, vinha superando a Inglaterra já há algum tempo, devido justamente ao fato que a Inglaterra cresceu tanto no século XIX que não tinha mais para onde crescer. Então a produção econômica do século XX começou a decair, enquanto que a Alemanha crescia, a França, né, de certa forma estagnou na sua capacidade econômica. Então os Estados Unidos, em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, se tornam a principal potência, porque, lembrem, eles não participaram do começo da guerra. Então os Estados Unidos da América tinham, né, uma porcentagem de produção econômica mundial na escala de 38%. Então, de tudo que se produzia no mundo, os Estados Unidos produziam 38% de tudo. Então, vejam que é mais de um terço, né? Eles eram realmente a grande potência em crescimento econômico e industrial do mundo. Isso impulsionou um estilo de vida, né, que inclusive vocês destacaram na situação daquela atividade que nós introduzimos, né? Antes de estudarmos a Grande Depressão, fiz questão que vocês analisassem um pouco o cenário de otimismo que os Estados Unidos viviam durante o período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial, e depois, durante a recuperação econômica da Europa, os Estados Unidos continuaram vivendo esse período que é conhecido como o primeiro American Way of Life. É bom destacar que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também retomaram esse American Way of Life, mas era um cenário de Guerra Fria. Era a tentativa do capitalismo se afirmar, né, como um modelo econômico do mundo, e eles adotaram a nova cartilha do American Way of Life a partir de 1950. O American Way of Life, na época do período após a Primeira Guerra Mundial, estavam relacionados principalmente ao consumismo, né? A principal ideia era mostrar que os Estados Unidos eram um país de ponta industrialmente falando e que a população americana era consumista, né? Principalmente no sentido de adquirir bens, né, domésticos, bens que podiam ser úteis à vida do americano. E o americano era aquele que conseguia ter ótimos produtos e utilizou a mídia de maneira muito intensa, né, para poder vender esse tipo de consumo. Então a gente vê que as grandes propagandas que eram feitas na época, né, em escala de jornal, em escala de rádio, sempre aludiam ao sentido do consumo. A TV ainda não existia, mas havia vários tipos de comunicação, como jornal, revista, né, encartes. E aí a população consumia esse material que fazia parte de uma ascensão econômica muito interessante que os Estados Unidos vinham passando, que nós caracterizamos como Fordismo, né? O Fordismo, ele é a cara dos Estados Unidos nesse período, pois a indústria de automóveis, né, que era encabeçada pela Ford, inclusive, ditava um ritmo de produção muito frenético.
a produção sem preocupação com o consumo, porque o capitalismo entendia que tudo que fosse produzido ia ser consumido. Então não havia uma preocupação se as coisas iam de repente boiar no mercado. Então era uma produção acelerada. Eles tinham, né, um sistema muito interessante que era a produção em esteira, somente produzindo aceleradamente com pessoas ali desempenhando apenas uma tarefa. E isso foi muito bem retratado no filme Tempos Modernos, né, que mostra a produção em larga escala. E aí tem um consumidor, né, de primeira e segunda ordem fazendo uso desses elementos. Essa foto é apenas ilustrativa. Vamos lembrar aqui que nessa época ainda não havia a popularização da TV. A TV ela foi um processo lento, mesmo após a sua invenção. Então, somente aqueles lares mais elitizados do mundo que tiveram acesso à televisão quando da sua invenção. Mas, por exemplo, uma bebida como refrigerante se tornou muito popular, né, a partir justamente dessa atmosfera de consumo e principalmente de um estilo de consumo. A gente tem que ver a simbologia que isso representa, e a Coca-Cola é uma das empresas que usufruíram muito bem dessa capacidade de merchandising, né, para poder fazer com que as pessoas comprassem a ideia e comprassem um produto. Então, a vida do americano se tornou um modelo mundial. Então, a ideia era que o americano pudesse espelhar o consumo mundial. E aqui a gente tem um encarte de indústria de automóvel, uma família muito feliz, né, que consome, que usufrui das riquezas através do trabalho, né, e a premissa do capitalismo. Porém, essa coisa começou a mudar, gente, após o ano de 1924. Isso, de certa forma, é bem explicado através desse gráfico, né? A gente vê que a produção industrial ela ganha uma força muito interessante após a Primeira Guerra Mundial. Vocês veem que a produção do índice, né, de capacidade de produzir está em plena ascensão até 1924, quando já há uma pequena variação. 1924 já foi um período de prelúdio do que poderia acontecer, né? Mas a economia retomou. Isso porque após a Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar que a Europa não conseguia consumir, né, os produtos que eram produzidos em sua escala, em sua capacidade industrial interna. Então, não conseguia consumir porque a produção era muito lenta. Então, não havia um estímulo à indústria na época, porque as indústrias estavam voltadas para a guerra e depois, imediatamente, a guerra não tinha como, né, emplacar uma nova produção. Então, houve um consumo muito intenso de produtos americanos após o período da Primeira Guerra Mundial, pois a Europa não estava com um parque industrial organizado. Então, esse consumo ele vai se tornar americanizado em 1922 a 1924. E isso começa a mudar quando há uma retomada no mercado industrial europeu. E os Estados Unidos não conseguiram prever que aquilo iria afetar drasticamente a economia do país. Então vocês veem que a partir de 1924 os países europeus começam a produzir novamente, né? A gente tem França, Reino Unido e Alemanha produzindo novamente em escala industrial elevada. E aí os Estados Unidos também continuam produzindo, continuam vendendo os produtos sem se preocupar de repente com o que poderia acontecer, até que em 1929 acontece o primeiro grande baque na economia americana, quando, né, há uma busca intensa por vender ações no mercado, né, no mercado americano, lá em Nova York. Isso porque as indústrias não estavam conseguindo vender o suficiente como vinham vendendo nos anos anteriores. Os acionistas que tinham comprado parte das indústrias não têm mais interesse de ficar com aquelas ações e começa uma correria aos bancos para tentar vender as ações se tornam muito baratas. Esse tipo barato de ação favorece, né, uma emissão intensa de moeda para a venda dessas ações. Há uma atmosfera de inflação generalizada e automaticamente
muitas ações perdem o valor e aí a pessoa que era milionária em um dia se tornou uma pessoa pobre no dia seguinte porque tinha investido em ações e as ações não tinham mais valor. Isso foi um problema muito preocupante para muita gente nos Estados Unidos que tinham, claro, apostado no crescimento econômico do país após a Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira autocrítica que é preciso fazer ao capitalismo é até que ponto o liberalismo econômico ele pode ser praticado. Existe, claro, uma necessidade em alguns momentos de uma intervenção do Estado, uma regulação do Estado na produção e também na situação que essa produção vai acabar acarretando para que não aconteçam crises como essa que a gente está estudando. Não há crise que acontece porque não há nenhum tipo de regulamentação nas atividades econômicas. Então, o liberalismo econômico pensa basicamente que as ações elas devem ser realizadas tipicamente por indivíduos ou empresas, nunca pensando nas consequências que isso pode acarretar para o conjunto de empresas ou para o país como um todo, né? E já a intervenção econômica considera que órgãos possam controlar, de certa forma, esse liberalismo econômico. A quebra da Bolsa de Nova York é só simbólica, gente. Muita gente acha que a crise foi só a quebra da Bolsa, mas não foi. A queda da Bolsa foi apenas um passo, né? Um passo inicial realmente para mostrar que o mercado estava com sérios problemas. Então, havia uma superprodução, ou seja, a Europa não estava mais consumindo, então você produzia e não tinha consumo. O consumo interno nos Estados Unidos também começou a cair bastante, dado que algumas empresas que exportavam começaram a demitir os funcionários nos primeiros meses após o desemprego não conseguiam consumir no mercado interno e isso começou a fazer com que as pessoas que trabalhavam para a venda no mercado interno começaram também a ser demitidas. Então, isso fez com que a situação posterior à quebra da Bolsa de Nova York fosse devastadora para a situação de desemprego, né? Muitas empresas faliram, há dados aí que informam milhares de empresas que faliram, 3.500 bancos fecharam. Isso mostra que a crise foi de uma forma absurda. Só que os dados de desemprego parecem um tanto semelhantes a um cenário de países subdesenvolvidos. A gente basta lembrar que os Estados Unidos, desde essa época, já era um país de primeira ordem, né? O desemprego chegou à casa de 27%. Né? A gente pode pensar, mas tão pouco, né? Mas na época, os Estados Unidos, antes da crise, tinham um desemprego na faixa de 5%. Então, você vê aí uma escalada terrível no desemprego, por conta justamente da demissão desses funcionários que trabalhavam em indústrias de produção para exportação. Esse desemprego começou a ser uma bola de neve, pois a pobreza começou a se tornar muito próxima de muitas pessoas que tinham uma vida confortável. Né? Aqueles que eram milionários começaram a ser apenas ricos. Aqueles que eram ricos se tornaram ali uma classe média. Quem era classe média ficou pobre. E quem era pobre aí, meu amigo, ficaram miseráveis. Lembre que os Estados Unidos têm um clima temperado. Ser pobre nos Estados Unidos é morrer de frio. Então, nessa época, as pessoas não tinham dinheiro para se aquecer. Então, muitas cidades dos Estados Unidos, cidades onde tem uma concentração de pobres, muitas pessoas morriam de frio, né? Além de fome, né? E outras situações que acabaram acarretando uma situação insuportável, né? Nos primeiros anos dos anos 30. Então, aquela primeira cena que a gente viu, né? Da campanha publicitária para promover o American Way of Life é simbolicamente contestada menos de 10 anos depois por essa foto. Uma fila de pessoas, aí vocês podem perceber aí a questão da pobreza. A maioria das pessoas que estão na fila são afrodescendentes, são afro-americanos, né, para ver a que grupo social principalmente a crise afetou prioritariamente. Né? Então a gente vê aí a pobreza tomando conta dos Estados Unidos nessa época, numa fila de pessoas que estão ali para receber o benefício social.
Então, vejam aqui um pequeno resumo do que aconteceu na crise de 29. Subconsumo, superprodução, que foram causadas, né, de certa forma, principalmente por essa questão da falência de empresas, de indústrias, né, e automaticamente assim dos empregos que impulsionavam essas indústrias. Então, a falência de indústrias causa desemprego, né, automaticamente a quebra do rendimento dessas empresas gera o desemprego. O desemprego vai gerar um subconsumo, né? E aí uma superprodução, né, em escala interna. E aí há uma queda de preços, baixa o lucro das empresas e aí outras empresas acabam falindo. Então uma grande empresa fale e aí os desempregados não conseguem consumir no mercado interno, quebra também a pequena empresa, quebra a mercearia, quebra o supermercado e assim por diante. E aí a gente tem a escala maior, né, que é a quebra das ações, a falência de bancos e a diminuição do crédito. Né? Automaticamente o mercado ele fica num momento terrível. Né? O mercado ele acaba sofrendo as consequências do próprio mercado e da sua lei de mercado. E para resolver isso, a única alternativa, né, ativa em momentos de crise é a intervenção do Estado na economia. A gente sabe que o Brasil, essa semana que vem, na terça-feira, vai injetar na economia brasileira, né? O Brasil, quando eu falo do Estado brasileiro, do governo do Brasil, né? Ele vai conceder um voucher para os desempregados e para os informais, para poder evitar que aconteça uma crise de superprodução, gente. Se esse voucher não fosse liberado, nós teríamos aqui no Brasil um cenário muito parecido com 1930 nos Estados Unidos, em que havia uma queda no consumo, uma queda na condição das empresas manterem automaticamente o rendimento e a atividade, ia gerar desemprego. Esse desemprego iria gerar, na sequência, uma nova crise generalizada. Então, o Programa de Recuperação Econômica, conhecido como Novo Acordo, porque era um acordo que confrontava o liberalismo econômico, ficou conhecido como New Deal. O New Deal foi criado em 1933 pelo presidente que tinha sido eleito em 1932, o Franklin Delano Roosevelt. E o Franklin Delano Roosevelt ele teve uma ideia baseada no intelectual, economista, socioeconômico, chamado, né, de John Maynard Keynes. Keynes, ou keynesianismo, ele propunha que o Estado, em momentos de crise, né, estabelecessem alguns mecanismos de intervenção no sentido de causar um sistema de bem-estar social. Né? Então, esse sistema, conhecido como welfare state, ficou marcadamente vinculado a um sistema de crises. Então, o que o presidente Bolsonaro e também o ministro Paulo Guedes querem realizar, né, com esse envio, né, de vouchers à população, é justamente causar esse bem-estar social. Evitar que haja um pânico generalizado, uma pobreza generalizada, e aí há investimentos do governo em algumas áreas, né, da vida comum, para que evite o problema, né, de desemprego e toda a sequência de outros problemas que podem surgir dele. Então, há um forte investimento em obras públicas, um incentivo agrícola aos pequenos e médios agricultores, a criação de atividades, né, de bem-estar social, como a concessão, né, de alguns benefícios, leis que beneficiavam trabalhadores e ações que viabilizavam a contratação de novos empregados, como, por exemplo, a limitação da jornada de trabalho, dizendo assim que um trabalhador americano ele só poderia trabalhar tantas horas por dia, né? Então você não poderia colocar um trabalhador só para fazer hora extra. Isso iria ocupar, né, uma vaga que poderia ser ocupada por outro americano. Então a principal ideia era fazer com que houvessem contratações de outros americanos desempregados para evitar que a crise se perpetuasse. Então a gente vê aqui uma foto muito emblemática, né, da campanha publicitária do presidente, né, nessa época ele ainda
caminhava, né? Ele teve um problema de saúde e ficou paraplégico, né? E isso é marcadamente ligado também a essa capacidade dele ser forte, né? Durante a guerra também ele foi o presidente em maior tempo governando os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e ele sempre demonstrou essa força em momentos de crise, né? Se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Então a gente tem aí o programa, né, de emprego dos Estados Unidos, mostrando aí obras públicas, e o presidente mostrando a que veio, né, mostrando que iria gerar emprego, iria gerar renda, né, iria gerar, de certa forma, esse sentimento de bem-estar social que a população americana precisava, né, para o momento tão crítico, né, a qual eles vinham vivendo após a Primeira Guerra Mundial. Essa imagem ela também é muito simbólica, né, porque a ponte Golden Gate é uma ponte emblemática da história dos Estados Unidos, que foi inclusive, né, colocada como esse símbolo, né, da reestruturação econômica dos Estados Unidos, e hoje em dia ela é símbolo de um time de basquete, né, muito interessante, que vem ganhando aí a Liga Nacional, e tem um craque que está se destacando muito, que é o Stephen Curry, né? É a ponte Golden Gate, a ponte do Rio São Francisco, né? E a ponte que foi inaugurada em 1936, né? Ou seja, bem no período posterior à crise de 29. Ela teve sua construção iniciada em 33 e se tornou a ponte estaiada mais simbólica dos Estados Unidos, né? Uma ponte de um comprimento de 5 km, quase 6 km, né? 5,92, né? Mas é uma ponte gigante no simbolismo, né? Ela é muito simbólica para mostrar essa recuperação econômica que os Estados Unidos acabaram passando após um longo período de crise. Outros prédios também foram erguidos, arranha-céus. A construção civil foi, né, um implemento interessante nessa recuperação econômica, e outras tantas obras, né, fizeram com que muitos americanos tivessem condições de voltar ao mercado de trabalho e voltar à vida normal, né, nesse período de recuperação econômica que é sempre lembrado nos escritos, né, da história dos Estados Unidos como um momento, né, de satisfação, né, por ver que eles são resilientes, passam por momentos tristes e momentos difíceis, mas conseguem se recuperar com muito equilíbrio, né, e charme, digamos assim. Mas, né, porém, todavia, a gente tem que perceber, né, a capacidade dos americanos venderem um exemplo deles para o mundo, mostrarem que eles sempre são os melhores em tudo e também em qualquer situação que passam, eles são capazes de se recuperar. O problema é que hoje em dia isso é demonstrado muito nesse tipo de olhar, né, unilateral que os americanos têm por tudo, em todas as situações. É um certo egoísmo patriótico que os americanos colocam, né, como o próprio presidente sempre gosta de mencionar, né, American First, e esse América primeiro, América acima de tudo, muitas vezes acaba prejudicando nações que não têm uma relação amigável com eles ou que têm algum tipo de interesse a quem o que eles desejam. E eles, como são a maior potência do mundo, acabam muitas vezes extrapolando, né, as ideias de respeito à diversidade, principalmente a autonomia de muitos países. Mas porque a gente não tem como falar de um assunto como esse sem também dar uma alfinetada nos americanos, principalmente nesse momento do coronavírus, né, que houve aí relatos que eles estão interferindo, né, na disseminação de produtos para outros países, respiradores principalmente, por conta que o país hoje é o mais afetado em termos de números
pelo coronavírus, embora que saibamos que eles têm a maior capacidade de testagem, né? Então, por isso que sempre os números lá vão ser muito alarmantes, porque eles podem fazer muito mais testes, embora não exista um programa único de saúde como existe aqui no Brasil. Esse resumo aqui é para sintetizar tudo que nós falamos na aula. Essa aula vai ficar disponível para vocês nesses slides. Eu vou encaminhar também, né, alguns textos de reflexão. É importante que nós entendamos, né, esse momento de crise nos Estados Unidos, pois essa crise ela chegou ao mundo a partir de 1932. E nesse momento, em 1932, a economia mundial já estava quebrada e foi o momento em que a ascensão de um líder autoritário na Alemanha vinculasse uma ideia muito perigosa em muitos outros países, até no Brasil, né? Que era mais interessante que houvesse uma proteção de um líder autoritário aos aspectos políticos e econômicos para evitar que novas crises acabassem acontecendo ou que crises se tornassem comuns, né, à medida que o tempo passasse. Então, a ascensão dos regimes totalitários está totalmente ligada ao cenário de crise que começou nos Estados Unidos e se espalha para o mundo todo. Próxima aula vamos falar justamente sobre isso. Vamos entender como o totalitarismo está vinculado ao cenário de crise que, né, esteve em evidência após a Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, o conteúdo dessa aula está, né, a partir da página 37 do arquivo que eu encaminhei na primeira reflexão. No livro de vocês, que tem a edição maior, tem como título Abalo Capitalista e Regimes Totalitários. A aula de hoje foi o abalo capitalista e a próxima será os regimes totalitários. Vou encaminhar também algumas reflexões para que vocês produzam, tá? Quinta-feira não haverá reflexões, pois é feriado. Próxima semana nós continuamos reflexionando, refletindo sobre os líderes autoritários, Mussolini e Adolf Hitler. Então, uma ótima semana, bons estudos, grande abraço.